suplicamos Deus em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E aí, gente, tudo bom? Ixi. Quando eu era jovem, o povo era mais animado, viu? Melhorou. Bem, meu nome é Wendel, sou pai de Cibele, né? Cibele. Pois é, mas eu vou falar um pouco da ABU também aqui. Está melhor? Amém, graças a Deus. Está mais grave, né? Tá bom aí? Oi. Está melhor? Está mais médio. Aí vocês quem sabem, fica melhor para vocês ouvirem. Não, tá ótimo. Pronto. Então temos um tempo, não é isso? 40 minutos. E eu já sei que a minha povo da plaquinha aqui é implacável, né? Sessões. Muito bem, então eu quero me apresentar rapidamente, já fui apresentado, mas meu nome é Wendel, alguns de vocês já me conhecem, principalmente porque Cibele é minha filha e desde que nasceu ela é minha filha, ali antes mesmo, né, Cibele? E ela é da CRU, e alguns já foram até lá em casa, né? Pularam no tapete lá de casa, não foi? Cadê Tiago? Muito bem, eu estou muito feliz em estar aqui. Esse é um detalhe que eu tenho que agradecer, né? Temos que agradecer pelos detalhes. E eu me converti em maio de 1995. Minha esposa ali, aquela linda senhora, Oriana. Nós somos consagrados missionários em 2004, começamos o ministério itinerante. Em 2011 fomos consagrados pastores, pastoreamos durante quase 7 anos e no começo desse ano nós iniciamos um ministério interdenominacional chamado Agios, que é a palavra grega para santo. É um ministério que não pertence a uma denominação, ele é feito de 3 famílias, basicamente é um ministério de ensino bíblico, e também temos uma parte de louvor, que está um pouco parada, mas mais focado no ensino bíblico. Nós somos o Defesa da Fé, né? Estou até aqui com a camisa do ministério, lá do pastor Tassos, que alguns conhecem, né? Professor aqui da UFRN. E temos um casal, Gustavo e Oliane, que é da Igreja Nova Unção, e o casal Cleison e Bruna, que são da Ibavim, que é a Igreja Batista Vida Nova ali de Parnamirim. E nós ministramos, principalmente estamos focando através da internet, porque você tem um alcance bem maior e não tem tanto gasto como o que a gente estava fazendo. A gente viajava e estava gastando muito, e, enfim, alcançando menos do que Deus quer que a gente alcance. Enfim, a gente acabou migrando mais para a internet, mas sempre a gente está aí ministrando nas igrejas. Muito bem, gente. Antes de falar sobre a questão da gratidão, eu quero, que também está ligado, eu quero contar um pouco do meu testemunho, e aí eu vou falar sobre o tema do culto, certo? Em 1989, eu tinha 15 anos e fiz vestibular para engenharia civil aqui na UFRN. Então, foi um ano bom, porque eu passei e entrei na universidade aqui com 16 anos, mas foi um ano ruim, porque foi o ano que meus pais se divorciaram. E eu lembro dessa conversa, não me lembro as palavras, todos os detalhes, mas eu me lembro da sensação que eu tive naquele ano. Eu já tinha passado no vestibular, pelo que eu me lembro, e ela me chamou para conversar. Minha mãe, né, chegou e disse: olha, seu pai vai embora para o interior, vai morar com uma mulher que era amante dele, ele teve um filho com essa mulher, esse filho morava com a gente, eu tenho um irmão que é por parte de pai e mãe, e tínhamos esse meio-irmão, que era filho dessa amante, mas de muitos anos atrás, e aí minha mãe tinha aceitado que ele morasse conosco. Então éramos três irmãos, sendo eu e meu irmão, né, abaixo de mim, e este outro meio-irmão, filho desta amante. E aí naquele ano, em 89,
Minha mãe teve essa conversa conosco e meu pai foi embora da nossa casa. Ele já era um pai ausente. Ele era um pai que não era aquele pai que a gente tem aquela imagem de pai, né? De sentar, de conversar, de instruir o filho. Não, ele era um pai assim ausente, mas a presença dele na minha casa me dava assim segurança. Eu me sentia seguro quando meu pai estava lá. E a sensação que eu tive foi de órfão. Eu me senti órfão quando minha mãe chegou e disse: olha, seu pai vai embora, nós vamos nos divorciar mesmo. Dessa vez, vai. E aí eu fiz 16 anos e as aulas começaram em 1990. Eu vim da família católica, mas meu pai, ele nunca foi de religião e minha mãe também não era ligada em religião. Então, aos 16 anos eu entrei na UFRN e eu me tornei ateu. Não acreditava mais em absolutamente nada que tivesse a ver com a fé. Em 91, eu comecei a pagar, eu entrei em engenharia civil e eu comecei a pagar, né, cálculo 1, não sei como é que está o currículo agora, mas você não via absolutamente nada de engenharia civil, era só matemática, cálculo e física. Então aquilo ali, abalado com o divórcio dos meus pais, ao mesmo tempo, quando meu pai saiu de casa, eu comecei a me envolver com mais amizades e a gente começou a tocar, né? Eu também sou músico, a gente começou a tocar lá na rua. Um dos meus amigos de infância é Ricardo Baia, que é acho que, na minha opinião, um dos melhores guitarristas que temos hoje no Rio Grande do Norte, mas éramos todos ali adolescentes naquela época, e eu comecei a me envolver com música e comecei a faltar aula, comecei a ser reprovado nas disciplinas. O segundo semestre já estava fraco nas disciplinas, desencorajado. Em 91 eu praticamente abandonei a faculdade e comecei a viajar com os amigos para beber e para tocar no mundo, né, que a gente chama. Mas totalmente sem fé. A saída do meu pai me levou, a princípio eu me senti órfão, depois eu me senti livre para aproveitar a vida, né, longe da universidade, né, e vinha de vez em quando, mas matriculava, mas abandonava. Na universidade, no primeiro semestre de engenharia, eu me lembro, uma noite, eu não me lembro qual era a disciplina, mas depois da universidade, eu nunca tinha ido num prostíbulo, e depois da universidade, uns amigos me chamaram para ir num prostíbulo. Era proibido entrar menor de idade, eu cheguei lá, me tremendo todinho, e comecei a aproveitar o que o mundo chama de aproveitar a vida, né? E em 91, eu numa viagem lá para Caiçara do Norte, tive uma experiência de quase morte. Eu ia morrendo afogado, ia morrer realmente afogado, e estava debaixo d'água, e Deus falou comigo ali. E aí eu chamei por Deus, Ele me salvou. Não vou contar os detalhes, porque senão é longo o testemunho. E eu passei a acreditar em Deus. Mas, assim, acreditava que existia um Deus. E no ano seguinte, comecei a me envolver também com o pessoal do heavy metal. Não tem nada a ver com heavy metal, tá? Mas eu era uma pessoa relativamente pobre e tinha uma coisa lá no heavy metal, que quanto mais disco, quanto mais fita você tinha, mais você conhecia e você era mais entrosado e você era mais popular. E aí eu comecei a furtava LPs, furtava fita, e fui pego, não fui preso na polícia, mas fui preso pelo segurança do Hiper Bom Preço. Tinha acabado de completar 18 anos e eles iam me levar para a cadeia, né? E eu fiz uma oração, a segunda vez que eu fiz uma oração. Eu tinha feito uma oração o ano anterior, quando estava morrendo afogado, e fiz a oração no ano seguinte, um ano para fazer uma oração. E Deus me livrou de ir para a cadeia realmente. E aí eu comecei a ter temor a Deus. Nesse ano de 92 foi quando eu conheci aquela senhora linda ali. Ela era jovem, né, junto comigo, a gente tinha 19 anos de idade. Ela fazia farmácia, eu fazia engenharia, e eu voltei a me interessar pela faculdade. Reconheço que era por causa dela, né? Eu ficava esperando ela terminar as aulas dela, e a gente se encontrava e ia namorar, ia dois vidas loucas. Conheci ela, tinha fugido da casa dela, estava fugida lá na casa da tia escondida, aí eu conheci ela lá. A tia dela era minha vizinha.
E em 93 nós namoramos, em 94 nós casamos, e aí eu voltei a tocar no mundo, porque eu não tinha emprego, tocava em bandas de forró. E aí eu me reencontrei, né, de vez em quando eu aparecia aqui na faculdade, me matriculava, aparecia aqui, reencontrei um amigo que tinha entrado em 1990 comigo no curso de engenharia. Ele também tinha abandonado, estava voltando. O nome dele era Geraldo Filho. Só que Geraldo estava diferente e eu não sabia o que tinha acontecido com Geraldo. Nós éramos amigos antes, e eu comecei a conversar com Geraldo, e começamos a ter uma certa intimidade, nos entrosar, e aí eu descobri que Geraldo agora tinha entrado na onda de ser crente. Ele era crente, eu não sabia o que era esse negócio de ser crente. Eu não fazia diferença eu não sabia o que era católico, protestante, não sabia nada disso. Eu entendia que ele agora entrou para uma igreja, era um cara religioso, mas ele estava diferente e alguma coisa nele me atraía. Eu não sabia bem o que era. E aí eu comecei a me interessar por esses negócios de Deus. Eu já tinha tido experiências com Deus, como eu falei, eu era ateu, ia morrendo afogado, e depois fui preso, e Deus me livrou de uma forma tremenda, sobrenatural mesmo. E eu comecei a me interessar, conhecer Deus, né? E aí Geraldo me chamou para uma reunião que ia ter ali na universidade mesmo. Aquilo foi algo diferente para mim, porque na minha concepção, pessoas religiosas eram pessoas pobres, ou sem cultura, ou sem entendimento, e ele me chamou para uma reunião de estudo bíblico na universidade. Então aquilo já me chamou a atenção. Então quer dizer que a pessoa pode ter uma religião e pode também ser universitário, né? Que eu achava que era incompatível as duas coisas. E ele me levou para a reunião da ABU. Era bem diferente, hoje eu não sei realmente como é que está hoje, mas os amigos chamavam os outros, né? Um colega seu se chamava, a gente era meio que escondido ali no intervalo, dava um intervalo das aulas, a gente se reunia, era 15 minutos no máximo, e eu achei legal, achei interessante. Aquilo ali começou a me despertar o desejo de ir conhecer uma igreja e conhecer como é essa história de ser cristão. Realmente eu não sabia a diferença entre católico e evangélico, para mim era tudo a mesma coisa. E aí nós marcamos algumas vezes e acontecia sempre alguma coisa que dava errado, até que uma vez deu certo. Fomos eu e minha esposa, né? A gente tinha 21 anos de idade, eu estudando engenharia, ela fazia farmácia ainda, e fomos visitar uma igreja lá no Alecrim chamada Missão Evangélica, e ali eu me converti a Cristo. Iniciado, fui evangelizado por Geraldo, que era da ABU, e me levou para a Aliança Bíblica Universitária, e eu me converti ao Senhor ali em maio de 1995. Depois daquilo ali, eu comecei a ser discipulado e me envolver na igreja, e aí eu me tornei um líder da ABU. Eu era responsável pelas reuniões no setor 4, departamento ali na parte de engenharia civil, e comecei a me envolver, começava a convidar os colegas, e a gente tinha reuniões muito legais ali, muito interessantes. Isso foi ali lá para 95, 96, 98 no máximo. Muito bom, e eu quero dizer para vocês, gente, que o trabalho de vocês nos movimentos não é em vão, de forma alguma. Através desse movimento, no caso na época só tinha a ABU mesmo, mas eu vi, né, diversificou, mas você e eu, assim, a gente não sabe a noção das palavras que vocês estão levando, né? Como foi testemunhado aqui, eu estava prestando atenção, né? Que uma palavra que Bia colocou provoca uma influência. Então, esse trabalho ele é muito importante, porque ainda hoje é comum as pessoas entenderem ou acharem de alguma forma que ser cristão é ser uma pessoa sem cultura, sem conhecimento, uma pessoa que geralmente é associada a, né, pessoas miseráveis que não têm esperança, e aí se apega em alguma coisa louca, né? Meu tio é professor aqui na universidade, e a ideia dele era essa também.
Ele achava que quando eu me converti, em pouco tempo eu ia abandonar isso aí, que era coisa de gente que não tinha raciocínio. Fomos enganados, né? Mas eu fiz engenharia civil, queridos, aqui. Nunca nenhuma disciplina conseguiu abalar a minha fé, porque depois que eu me converti, eu voltei mesmo a fazer engenharia, concluí, depois fui trabalhar com informática. Hoje eu não trabalho com engenharia, fiz outro curso superior, sou formado em análise de sistemas também, só que aí eu já era cristão e inclusive me tornei pastor no meio do curso. Então a gente foi enganado, né? Disseram que esqueceram de dizer, por exemplo, que Isaac Newton era cristão, né, devoto, escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre a física. Joule, Pascal. Ninguém me disse isso, que a maioria das grandezas físicas que eu estudava foram descobertas por cristãos. Não sei se você sabia disso. Então, amados, queridos do Senhor, eu vou me adiantar aqui. Eu quero fechar essa parte para trazer esse incentivo a vocês. Não se acovarde, né? Eu me lembro, eu brigava mesmo no setor 4. Eu já convertido, né? Até Geraldo veio falar comigo, disse: se acalma aí, porque eu brigava e era discutindo fé e Deus e Jesus e chamando as pessoas, né? Tinha reuniões lá que tinha ateus, católico, protestante dos diversos ramos, era todo tipo de gente que a gente chamava mesmo, e eu creio que Deus ali influenciou de alguma forma aquelas pessoas. Então, graças a Deus por esse trabalho. Aqui no livro de Colossenses, no capítulo 2, essa água aqui é para mim, né? Livro de Colossenses, no capítulo 2, no versículo 6 e 7, diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Gratidão. A palavra de Deus diz, da mesma forma como você recebeu o Senhor Jesus, você deve andar em Cristo Jesus, arraigados na fé, firmes, crendo naquilo que nós não podemos ver muitas vezes com os olhos físicos, como a irmã que testemunhou da cura do seu coração, não é isso? Um sopro no coração. Eu já fui curado de doenças que a medicina disse que não tem cura, não tinha cura. Eu já recebi curas também. Eu creio que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como está escrito em Hebreus 13:8. Eu não posso nem negar isso, porque eu fui livrado da morte por afogamento, já recebi cura de 4 enfermidades que a medicina não conseguiu curar. Então eu creio num Deus vivo, eu creio num Deus real, que opera e que age. Então, assim como você recebeu o Senhor Jesus Cristo na sua vida pela fé, você precisa continuar andando em fé. E o que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: fé é o firme fundamento das coisas que você espera e a realidade, a convicção das coisas que você não vê. Nós fomos chamados para viver uma vida pela fé. E uma das coisas que o apóstolo Paulo fala aqui em Colossenses, que a gente leu agora, é que uma vida de fé é uma vida onde você transborda em ação de graças, em ações de graças. Ou seja, é uma vida de gratidão. Uma pessoa que não é grata, que não demonstra gratidão, ela é uma pessoa que não anda em fé. A fé está intimamente ligada à gratidão. Você acordar e já reconhecer a Deus, Ele está com você. Você começar a dar graças pelo dia que você teve, dar graças por cada semestre que você consegue passar, porque muitos não têm isso. Eu mesmo
sou um testemunho vivo de que se eu não tivesse me voltado para Cristo, eu não teria terminado a faculdade. Porque eu ia morrer afogado ali em 1991, eu teria sido preso em 1992, eu teria afundado nas drogas, porque eu cheguei a consumir drogas, na prostituição. Eu experimentei o que o mundo diz, vamos aproveitar a vida. Eu experimentei isso, eu tocava, eu ficava com mulheres, e sinceramente eu não tenho saudade nenhuma desse tempo. Eu prefiro 1000 vezes a minha vida depois de Cristo. Eu já disse muitas vezes, se eu pudesse voltar, Senhor, eu teria me convertido logo que eu me entendi de gente. Teria evangelizado, né, meus pais. Então, amados, nós dependemos de Deus para tudo, mas a ação de graças, quando você é grato, quando você agradece a Deus, você está apenas reconhecendo aquilo que Ele fez e faz por você. Gratidão é um reconhecimento, gratidão é uma atitude de fé. Nós agradecemos porque nós cremos, mesmo nas situações difíceis, mesmo nas situações que você não está entendendo por que está passando. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou com esses sintomas de enfermidade? Por que os médicos estão dizendo que eu vou morrer daqui a 4 anos? Porque Deus tem algo para você. Deus tem algo para que você possa alcançar. Deus tem pessoas para você alcançar. Eu fui alcançado através da evangelização da ABU, mas hoje eu estou alcançando muito mais pessoas. As palavras que Geraldo semeou, ele orou por mim, do jeito que vocês fizeram aqui, orando em trio. Estava no dia que eu me converti, Geraldo, nesse meu colega de faculdade, estava lá, nós oramos em trio, eu, ele e minha esposa Oriana lá no culto. Ele disse que depois estava orando para que eu me convertesse, estava orando para que Deus pudesse me tocar ali, e Deus realmente me tocou. Então, as palavras que vocês semeiam, as atitudes que vocês têm feitas em Cristo, pela fé, elas terão uma colheita que muitas vezes nós não sabemos o que será. Será que Geraldo sabia que um dia eu iria me converter, eu iria me tornar até pastor, minha esposa se converteu através já de mim, nossos filhos, né, nós íamos nos separar porque a gente casou, mas era 2 vidas loucas, a gente vivia brigando. Quando Cristo entrou, foi ajustando, claro, não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas foi ajustando o casamento. Depois da nossa conversão, Cibele veio, Cibele já cresceu na palavra, né? Já alcança outras pessoas, ou seja, uma vida que você conseguir para Cristo, uma palavra sua pode afetar a vida de alguém, que vai afetar a vida de outros, que vai afetar a vida de talvez milhões de pessoas. Ação de graças, gratidão, é reconhecer a Deus, é reconhecer o agir de Deus, mesmo que a gente não esteja entendendo o que está acontecendo. Viu? Quando o tempo estiver acabando, avisa, porque senão vamos perder aqui no tempo. Eu quero ler para vocês também Lucas capítulo 17, e aí, para não delongar, eu vou terminar com isso aqui. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 12. Diz assim: e entrando numa certa aldeia, Jesus, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. Claro, eles disseram bem alto aqui, tá? Não vou gritar. E ele, vendo-os, disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. Eu queria que você repetisse: dando-lhe graças.
A Jesus, né? Ele agradeceu. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vou terminar antes. Eu sou pontual, hein? Jesus disse que Deus estava esperando a gratidão daqueles 10 leprosos. Você sabe, eu não sei se todos são cristãos aqui, mas você sabe como é que era a vida de um leproso, segundo a lei de Moisés. Não era uma coisa fácil. Eles tinham que ficar excluídos. Você já pensou você ser excluído do convívio com a sua família, excluído da sua cidade? Você faz faculdade, você adoece, é excluído da faculdade. Era uma vida difícil. E eles clamaram ao Senhor. E Deus lhes atendeu através de Jesus. Deus curou os 10. Mas apenas um voltou para agradecer. Jesus disse: Deus, Ele faz seu sol nascer sobre bons e maus, Ele faz descer sua chuva sobre justos e injustos. Todos os que estão aqui nessa universidade têm sido abençoados por Deus, mas somente aqueles que dão graças a Deus é que reconhecem a bênção de Deus sobre a vida deles. Os outros acham que, como diz em inglês, take for granted. Acha que tem que ser assim mesmo. Quem tem tradução, né? Direito para em português. Acha que tem que ser assim. Não é, gente. Se você entra na universidade, se você termina a faculdade, se você consegue um emprego, se você tem o que comer, se você está bem, se você acorda, tudo isso é bênção que Deus dá. O apóstolo Paulo lá em Atos diz: nele vivemos, nele respiramos. Eu era ateu e Deus me livrou de morrer afogado 2 vezes, eu contei só uma delas. Eu devia a Deus a minha vida, mas não reconhecia Ele, porque é um ato de fé você ser grato. Como a gente viu lá em Colossenses capítulo 2. E quando a coisa está arrochada, está difícil, aquele professor chato, que tinha umas figuras aqui, misericórdia. Eu me lembro de um professor que ele chegava assim, ele nem olhava para a sala, botava aqui o projetor, não tinha esses projetores, era aquelas transparências. Aí ele começava, eu lá, com sono, aí botava a transparência, botava outra, terminava e ia embora, eu não entendia nada. Aí tem que ter fé, né? Tem que ter fé. Eu já cristão, eu paguei uma disciplina chamada Mecânica dos Solos. Olha, irmão, aí conhece. Com um professor que eu não vou dizer o nome, eu acho que ele já se aposentou, tenho certeza, ou se aposentou ou morreu, porque faz tempo. E misericórdia, olha, ninguém entendia nada. Ele tinha até um apelido que eu não vou dizer, que tem a ver com o nome dele, aí assim, né? Tem a ver com fumo. Botava fumo nos alunos, né? Enfim. E a gente não entendia, estava todo desesperado, e eu peguei a prova no dia. E, gente, eu orei a Deus. Eu orei: Senhor, me ajuda, me ilumina aqui, que eu não sei fazer isso aqui. Aí veio a ideia de fazer uns círculos. Gente, eu me lembro, vocês estão rindo, né? Mas é sério. Eu fiz 3 círculos e passei umas retas assim no círculo, né? Tangenciando aqueles círculos. E fui o único a acertar aquela questão. E depois o professor chegou, o Wendel foi o único. Olha, é assim mesmo. Ele pegou a minha prova e foi usar para dar os... E eu nem entendi o que é que eu tinha feito ali. Mas, claro, não era preguiçoso. Eu já trabalhava, eu era casado, eu estudava. Só que ninguém sabia resolver aquela questão. Então Deus, Ele está... É mistério.
Deus está te ajudando também nisso aí. A gente tem que dar graça, temos que ser gratos, certo? E eu vou encerrar agora, eu vou encerrar mesmo com um testemunho, né, já que o tema é gratidão nos detalhes, né? Eu queria contar um detalhe, não tem a ver com a universidade, mas foi algo que eu vi o cuidado de Deus, e eu já tenho muitas experiências desse cuidado nos detalhes. E hoje mesmo eu agradeci por isso. Nós moramos de aluguel durante um tempo no Plano 100, ali na Romualdo Galvão, em frente à Autobras. E a cozinha do apartamento é pequena, e ela tinha uma característica que eu achava muito ruim. A gente acordava, né? Essa cozinha, de manhã, parece que o sol invadia a cozinha, assim, muito claro, né? A Oriana se lembra. E eu acordava, tudo era branco, nesse apartamento, tudo branco. Você entrava na cozinha, eu entrava desse jeito assim, de manhã, né? Tomar café para ir trabalhar, e entrava deito assim, aí pegava as coisas assim, porque o sol era mesmo na cara, e eu sofria muito aquilo ali. Aí quando nós fomos para a nossa casa, a minha prima é arquiteta, ela fez o projeto, a gente pegou uma casa simples e fizemos aquela reforma, e eu nem percebi, esqueci, a gente analisou o projeto, e todo mundo dizia, não, essa cozinha vai ficar quente, então, aliás, vai ficar escura, quente não, escura. E eu fiz de tudo para a cozinha ficar assim, mais clara possível, para não ficar, né? Porque a gente também já morou numa casa que a cozinha era escura e era ruim. Foi a casa dos pais dela. Então, primeira noite que a gente foi dormir na casa nova. Aí a gente dormiu e tal, acordamos, e de manhã, quando eu entrei na cozinha, entrei com os olhos abertos. Ai, meu Deus, que coisa boa. Eu já estava, assim, acostumado com aquele solzão, aquela iluminação. Quando eu entrei, eu com os olhos abertos na minha cozinha. Ai, meu Deus, eu comecei a agradecer a Deus, porque eu consegui acordar e entrar na cozinha sem fechar os olhos. Gente, hoje mesmo, a gente já está naquela casa desde 2011. Hoje eu entrei na cozinha e não acendi as luzes, né? Estava a cozinha escurinha, e eu agradeci a Deus. Foi assim um negócio tremendo. Eu até me lembrei, dá para eu contar por meninos hoje. Esse detalhe, porque quando eu entro de manhã, né? O nosso quarto tem blackout, então é muito escuro. Quando eu saio, né? Com uma vista completamente assim, desacostumada à claridade. E quando eu entro na cozinha e vejo aquela cozinha assim, escurinha, aquela coisa gostosa, sabe? Aí vou lá, o café e tal, aí depois vou abrindo a porta para ficar as coisas mais claras. Mas desde que a gente chegou lá, que eu agradeço a Deus por esse detalhe, que vocês estão rindo assim, achando engraçado, mas é um detalhe, mas eu já vi Deus ter cuidado de nós em diversos detalhes, que a gente vai contar um testemunho. E é tolo, eu nunca contei isso. É a primeira vez que eu estou contando, só por causa do tema do culto. Porque é o cuidado de Deus nos detalhes. Amém, queridos? Então, que Deus abençoe e possa fortalecer vocês. Antes, eu sou pastor, então eu estou acostumado a puxar a orelha. É só uma puxavante de orelha, tá? Já que me deram mais de 10 minutos, tem 5 ainda, né? Terminou? Pronto. Vou puxar as orelhas, para vocês não ficarem achando que eu sou só aquela coisa bonzinha. Não, eu puxo também. Tomem cuidado, principalmente vocês aí que são os líderes, estão evangelizando, tomem cuidado com o testemunho de vocês, porque é muito importante o testemunho, certo? Eu não era convertido ainda, mas já estava frequentando as reuniões da ABU, e no laboratório de física, estávamos tendo aula de física no laboratório, e um colega meu, que a gente ficava junto lá nesse laboratório, um colega meu chegou e veio, sim, Wendel, vamos pegar essa trena aqui. Aí ele queria furtar a trena do laboratório de física.
E eu já, assim, eu tinha passado já por aquela experiência ruim, e eu tinha feito compromisso com Deus, eu não vou pegar nada de ninguém. Eu disse, rapaz, deixa ser doido, rapaz. Deixa esse negócio aí, não é roubar trem de laboratório, não. Eu não era crente ainda, viu? Convertido. Aí, olha só o que aconteceu depois. Uns dias depois, estávamos eu, Geraldo, que me evangelizou, e este abençoado colega da trena. E a gente conversando lá, e eu descobri que este abençoado que queria furtar a trena do laboratório era cristão. Na hora, eu não era cristão, tá bom? Então a minha reação, eu creio que a ira divina ali tomou conta. Quando eu soube disso, eu me levantei, eu estava sentado lá naquelas cadeiras lá do setor 4, aquelas de pedra, que eu não sei nem se ainda tem, mas eu me levantei. Esse cara não é crente não, rapaz. Ele estava querendo furtar a trena do laboratório. Geraldo baixou a cabeça, o rapaz ficou sem jeito. Não, era para a igreja, acho que ele sabe. Era para a igreja. Ele ficou tão aperreado que ele não sabia nem o que dizer, era para a igreja, ele estava dizendo. E Geraldo, eu vou falar com o pastor dele, não sei o que. Geraldo baixou a cabeça. Mas, olha, crente não é para fazer isso não. Ele veio, eu estava sendo evangelizado, olha o testemunho. E eu, novo convertido, certo? Isso aí, espero que incomode alguns. Eu, novo convertido, na hora que eu me converti a Jesus, eu decidi, eu não vou colar mais não. Eu acho que isso não é certo. E eu me obrigava a estudar porque eu sabia que eu não podia colar. E tinha pessoas da ABU, não estou dizendo contra a ABU, tá? Porque só tinha eles. Era líder da ABU comigo e ficava colando. E na minha visão de novo convertido, eu estou falando o que aconteceu. Não estou condenando a pessoa porque é a ABU. Claro, eu era da ABU. Mas na minha visão, eu achava que aquela pessoa que estava colando não era crente de verdade. Gente, então assim, cuidado com o seu testemunho. A minha visão de descrente, eu achava que quem furtava não era crente. Tá certo? E depois que eu me converti, eu achei que era certo eu ser honesto, né? Não usar de coisas de defraudações, e achei que eu tinha que ser um bom exemplo. Eu era novo convertido, e na minha visão, eu via pessoas, os abençoados lá, que frequentavam a reunião comigo, fazendo as colinhas e juntando para ficar. E na minha concepção, aquilo era uma falha de testemunho. Então, é um alerta, tá bom? Só um puxavantezinho de orelha básico. Cuidado com o seu testemunho, para que você possa ser luz, sal e luz, né? E você possa alcançar as pessoas, e as pessoas vejam em você uma luz para seguir. Então, que Deus abençoe, e amém. Vitória, né? Vitória. Obrigado.